Então, nesta noite, meus irmãos, né, nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, né? E hoje, né, nós vamos falar sobre família. Pensa um tema que eu gosto de falar, né? Todo segundo domingo do mês, né, o nosso culto é voltado para a família. Então, você que tem alguém que precisa de uma palavra, um vizinho, um amigo, um conhecido, um parente, que tenha e precisa de uma palavra de família, traga, faça um convite para que ele também possa ter esse toque espiritual, amém? E hoje nós vamos falar, a família que ora permanece de pé. Então, eu queria que abrisse lá em Mateus 18, do 19 ao 20, enquanto os irmãos vão abrir a Bíblia, né, vou dar alguns avisos. Terça-feira, o final da nossa campanha, olha, né? Então, o último dia da nossa campanha. Então, você venha, pastor, eu não vim nem um dia, não tem importância. Você pode vir, Deus vai falar ao seu coração. Pensa numa campanha que está restituindo. Terça passada, a irmã Josi trouxe uma palavra aos nossos corações, restituindo a alegria. Pensa que palavra maravilhosa. Então não perca o nosso último dia da nossa campanha, restituição. Traga sua família, venha com o coração aberto, né? Nós estamos de recessos por esses dias. Então, quarta-feira nós não temos o ensino bíblico. Quinta-feira nós não temos cela, estamos de recesso. Para quê? Para que você e a sua família possam ter um tempo de qualidade nesse tempo, né? Porque, irmãos, muitas das vezes os afazeres do dia a dia nos impede de ter esse momento. Então, nós estamos de recesso. No sábado também não haverá jovens. Então, vocês ficar em casa, ou viajar, ou sair com a família, tenha um momento, né? Porque em agosto nós vamos voltar a todo vapor, né? E domingo nós temos o nosso culto, né? Reviva canções, trazendo à memória aquelas canções mais antigas, uma palavra aos nossos corações. E dia 26 de julho agora, nós temos o culto para as crianças da nossa igreja. Glória a Deus, né? Então, você, mamãe, você, papai, vai receber um convite do Ministério Infantil para que o seu filho, a sua filha, possa vir participar desse culto. Esse culto, ele não vai ser aberto para a gente convidar outras crianças. Então, esse culto é um culto fechado, somente para as crianças da igreja. Então, tem criança que tem muito tempo, que não vem da igreja, ou aquelas crianças que fizeram visita na nossa igreja, né, que já vieram 1, 2, 3 vezes, né? Então, elas também serão convidadas para estar. Aí você fala assim, pastora, por que um culto assim? Irmãos, Deus tem preparado algo para as nossas crianças. Então, nós vamos ter um momento espiritual aqui, nós vamos ter um momento somente para elas, atenção para elas, e está tudo sendo preparado. E o tema, Jesus, o meu melhor amigo. Então, você vai receber um convite. Então, já fica aí, né, colocado na sua agenda, dia 26, às 18 horas, culto para as crianças. Amém? Glória a Deus, né? Então, vamos para o nosso Ministério da Palavra. A família que ora permanece de pé. Lá em Mateus 18, do 19 ao 20, fala assim: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Glória a Deus. Então, quem está aqui no nosso meio? Jesus. Deus está aqui no nosso meio. Na nossa casa, quem está no nosso meio, lá na nossa casa? Jesus. Mas para que Ele possa estar no nosso lar, para que Ele possa estar no meio da nossa igreja, nós precisamos de algumas coisas. E o primeiro, o poder da oração em unidade no nosso lar. Então, nós precisamos incentivar, nós precisamos ser incentivadores do reino. Então, às vezes o seu esposo não tem o hábito de orar junto. Às vezes a sua esposa não tem o hábito de orar junto. Às vezes o seu filho não tem o hábito de orar junto. Começa de manhã, deitado na cama, segura na mão do seu esposo. Amor, vamos só falar um amém junto? Começa com um amém. Por quê? Ou senão começa com um obrigado, Deus, pela noite que se passou. Segura na mão dele, é assim. Você começa com pequenos atos. E aí a oração vai envolvendo você, você vai gostando, você vai querendo. Assim também começa com os filhos. Uma oração na hora do almoço, sentado na mesa. Ah, pastora, mas o almoço para nós não é que todos estão reunidos. Então a janta ou o café da manhã, eu acho lindo. A irmã Ariane, a filha da irmã Cida, ela acorda cedinho e prepara aquele café mais lindo e põe na mesa para as meninas, antes dela ir trabalhar. É a coisa mais linda. O momento deles em família é o café da manhã, não é o almoço e nem a janta, é o café da manhã. Então ela prepara tudo tão lindo, tão arrumadinho para eles, ela acorda cedo e deixa. Então escolha um momento para que você possa ter com a sua família um momento de oração. A oração é como um escudo espiritual para a sua família. Então você que ora, você está colocando uma proteção para que nenhum mal venha até a sua família. É a mesma coisa, gente, do sistema de segurança, câmera. Você coloca um portão eletrônico, você coloca uma cerca. É uma proteção para a sua família. Mas, espiritualmente, a proteção que nós precisamos é a oração. Então, nós temos que começar a praticar a oração dentro de casa. E outra coisa, os nossos filhos precisam ver nós orando. Deixa a porta aberta do quarto quando você estiver orando. Isso aí não é vergonhoso, você ajoelhar na sua cama e deixar o seu filho ver, porque é através da atitude que nós chamamos a atenção dos nossos filhos. Você sabe que o nosso filho, ele aprende mais vendo nós agindo do que nós falando. Você pode ver, eu acho até bonitinho aqueles rios, eu não sei se você já viu o netinho imitando o vozinho, o vô manca e o bebezinho vai lá e manca igual. Você sabe o que é aquilo? É a questão da visão. Ele vê o vô e quer fazer igual o vô. E não sabe a criança que aquilo lá é o problema que o vô tem na coluna. E ele manca por causa da idade. Então é assim, nós precisamos incentivar momentos de oração em família. Pode ser o devocional. Pastora, o que é um devocional? Muitas das vezes você que está aqui nessa noite, ou você que nos assiste, às vezes não sabe o que é um devocional. É um momento que você tira do seu dia, você pega a Bíblia, você pega o seu celular, ou um rádio, ou a televisão, coloca um hino, e ali você vai se aprofundar na palavra de Deus. Ali você vai ter um momento com Deus a sós. Você vai ter uma solitude em Deus.
O que é essa solitude? É só você e Ele. Só você e Deus. E ali, através da palavra, Deus vai falando com você. Através da canção, Deus vai falando com você. Através daquela imagem, Deus vai falando com você. Como essa imagem que está aqui atrás, né, é a Bíblia, né, e uma família ali abraçada, a imagem ela fala. Então, nós precisamos incentivar momentos na nossa casa de oração. Nós precisamos incentivar momentos aqui também na igreja de oração. Então, por isso que nós temos tantos, né? Nós temos aqui vigília para oração, nós temos casa de oração. Por quê? Porque nós precisamos incentivar os nossos irmãos e a nós mesmos a estar orando como a palavra de Deus, ela fala, aonde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Então quer dizer, pastora, se eu estiver no meu devocional, lá no meu quarto, eu e Deus, ele não vai estar assim. Mas aqui está falando da questão familiar. Ele está falando que aquilo que nós falarmos junto, pedimos junto, Ele vai conceder. Amém? Então, eu queria falar também nessa noite sobre Cristo, o alicerce da família, o nosso segundo tópico. Então, Ele tem que ser o alicerce, Ele tem que ser a base. Né? Lá em Mateus 7, do 24 ao 25, fala assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus. Amém? Então, irmãos, esse texto, eu amo ler ele, porque ele foi o texto base do nosso dia, do nosso casamento. Então, a nossa celebração foi em cima desse texto. E eu pego ele desde o momento que eu casei, desde o momento que eu escolhi os convites para o casamento. Esse texto foi o meu texto base. Por quê? Porque eu queria e quero que Deus seja a base da minha família, que seja a base, né, dos meus filhos. Então, aqui, famílias fundamentadas na palavra resistem à tempestade. Irmãos, pensa o tanto de tempestade que eu e a minha família já passamos. Você vê o tanto de tempestade que nós passamos e ainda vamos passar. Porque neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então ele falou que a gente não vai deixar de ter problema, que nós não vamos deixar de ter tempestade. Ele não deixou isso, ele falou que nós vamos ter, mas para que nós possamos ter bom ânimo, porque ele venceu. Então nós também podemos. Então a resistência à tempestade a gente consegue quando nossa base está firme na palavra de Deus, está firme em Cristo Jesus, porque com Ele, gente, muitas das vezes o que a gente faz? A gente dá uma balançada, a gente cai. Quantos irmãos, quantos pastores, quantas pastoras entram em depressão? Eles não conhecem a palavra de Deus? Conhecem, mas é porque o peso é grande sobre as costas deles. O peso é grande. Então, irmãos, nós não estamos livres de passar por problemas, mas nós temos que saber que todo problema, toda tempestade, ela passa, ela não permanece para sempre. Então, o que nós precisamos, né? A diferença entre construir sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e na areia,
que são valores passageiros. Então, muitas das vezes, eu não sei se vocês lembram daquele desenho animado que os 3 porquinhos, né? Que o lobo ia lá, soprava a primeira casa, ia lá, derrubava. Que a casa foi construída de palha, ele foi lá e soprou. A segunda casa foi construída de madeira, ele foi lá, soprou e caiu. A segunda foi construída por tijolos, ele foi lá, soprou e não conseguiu. Esse simbolismo do tijolo e a rocha, irmãos, é isso. O lobo mau, ele vem nas nossas vidas. Ele tenta soprar, nos derrubar, nos deixar desanimados. Ele tira muitas das vezes o nosso alimento. Ele tira a nossa condução de andar. Esses dias lá em casa nós estávamos com 3 carros. E quando a gente viu, os 3 carros estavam na oficina e nós andando de a pé, daqui até o Castelo de Veneza. E aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que o Senhor quer mostrar? Ele queria mostrar para mim e para minha família que nós não dependemos de conduções, nós dependemos da dependência de Deus, que Ele nos traz a saúde. E nós fomos, né? Alguns irmãos nos deram carona, pastora, eu vou levar vocês, vou trazer, tudo mais. Mas nós tivemos que andar a pé. E Deus, Ele nos mostra. A gente temos que pegar essas situações da nossa vida e tirar proveito o que Deus quer falar comigo. Se Ele está dando essa condução ou se Ele está tirando essa condução. O que Ele quer forjar em mim, né? Desafiar as famílias a afirmarem seus valores em Jesus. Gente, o nosso valor não vem do homem. O nosso valor vem de Cristo. E nós precisamos estar olhando para Ele. Ele é o nosso exemplo. É Ele que é. Porque quando nós pegamos, né, todas as nossas expectativas, todos os nossos anseios e colocamos em homens e em mulheres, o que acontece? São falhos. Erram. Né? Mas Jesus Cristo não. Por isso nós precisamos firmar os nossos valores em Cristo. Porque quando a gente firma, se o irmão errar, nós não vamos cair com ele. Se o filho errar, nós não vamos cair com ele. Se o esposo errar, nós não vamos cair com ele. Por quê? O nosso valor está em Cristo. Nós vamos ajudar a passar pela tempestade. Quantas vezes eu ajudei o meu esposo, erguendo ele em termos de animação, em termos de falar, vai passar, eu estou junto com você, essa situação é temporária. Irmãos, é isso que nós precisamos, ser incentivadores, né? E o terceiro tópico que eu quero falar, a família, lugar de paz. Irmãos, lá em Colossenses 3,15, fala assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos levar a paz para as nossas casas. Quantas pessoas, né, que não tem paz dentro de casa? A esposa chega, a paz acabou. O esposo chegou, a paz acabou. Ou o filho chegou, a paz acabou. Ou um parente chegou e a paz se foi. Irmãos, nós precisamos ter a paz. Nós precisamos levar a paz aonde estivermos. Eu sei que muitas das vezes não é fácil. Muitas das vezes eu mesmo, lá em casa, né, meus filhos, meu esposo sabe, né, que eu gosto muito de uma conversa intensa até resolver, né?
né? Mas, graças a Deus, Deus está trazendo discernimento cada vez mais. Porque quando eu preparo uma palavra, irmãos, o Espírito Santo, ele fala primeiro comigo. Então, primeiro ele trabalha comigo, né? Então, ele fala assim, você tem que levar a paz. Você tem que ser o canal de paz. E não somente na nossa casa, mas também em todos os lugares que nós formos, nós precisamos. Mas o lar, ele precisa ser um refúgio, não um campo de guerra. O seu esposo, quando chegar do serviço, ele tem que achar o céu ali na sua casa. Ele tem que achar o ambiente pronto para recebê-lo. Ele veio do serviço, trabalhou o dia todo, teve as dificuldades dele. Igualmente a esposa que trabalha fora, quando ela chegar em casa, a paz tem que estar ali. Porque ela trabalhou, ela se doou bastante, escutou muito. Porque mulher, a maioria delas trabalham com mulher. E mulher conversa muito, né? Então, ela chega em casa, às vezes com o ouvido, a cabeça até doendo, de tanto escutar problema dos outros, né? É desse jeito. Então, você, marido, que tem a oportunidade, traga paz para sua casa, né? Eu vi esses dias um testemunho de uma irmã, que ela falou assim, que o marido dela dá uma mesada para ela por mês, para ela ficar em casa. E aí, ela, nessa mesada, ela vai no salão, compra algumas coisas para ela, faz alguns investimentos, mas ela tem um prazer de fazer um bolo quando o marido chega, a casa arrumada, os filhos arrumados. Aí eu fiquei muito intrigada, né? Eu falei, gente, será qual que é esse valor dessa mesada, né? Para ela deixar tudo arrumadinho, a casa cheirosa. Gente, a mesada era de R$3.000. Eu falei assim, nossa, por isso mesmo, né? Casa arrumada, bolinho feito, tudo. Gente, que mesada! Uma mesada de R$3.000. Glória a Deus. E eu falei assim, eu quero. E eu até falei com o meu esposo, amor, quando você tiver condição, me dá uma mesada dessa para eu ficar em casa cuidando de você, cuidando dos nossos filhos, cuidando da sua roupinha, gente. Não fala a verdade, uma mesada dessa incentiva a trazer paz para dentro de casa, não incentiva, né? Então, assim, é isso que nós precisamos. E também nós precisamos falar sobre perdão, empatia e convivência pacífica. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos praticar. Eu sei que para os pais, eu sou mãe de 4 jovens. Então, eu sei que é mais difícil a gente pedir perdão para um jovem do que para uma criança. Mas nós precisamos começar a praticar com os nossos filhos quando eles são pequenos. Errou, peça perdão. Ensine ele. Nossa, eu errei com seu pai, já pedi perdão para ele. Eu errei com a sua mãe, eu pedi perdão. Eles precisam ver que nós erramos e voltamos atrás. Eles precisam ver o amor de Deus, a paz de Deus nos lares. Como cultivar um ambiente de paz com atitudes diárias? Irmãos, um bolinho, uma casa limpa, ver o que a sua esposa gosta, ver o que seu esposo gosta, ver o que seus filhos gostam, faça para eles, porque aí você vai estar trazendo atitudes de paz e de amor para a sua casa e cuidado, né? E o quarto tópico, o amor é a base de tudo, né? Então, o amor, ele tem que ser a base, porque Jesus é amor. Então, Jesus é amor, é a base de tudo. Lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, fala assim, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso.
O amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? É assim que tem que ser. É assim que eu e meu marido, nós temos, né? São 27 anos, contando de namoro e casamento. Tudo sofre, tudo suporta. Então é assim, nós precisamos suportar. Às vezes, né, a gente até brinca aqui na igreja, né? Às vezes a gente até tem que suportar em amor, mas tem que suportar em amor. Mas tem que ter amor. Se tem amor no meio, tem Jesus. Então, nós precisamos, como o amor verdadeiro pode restaurar as nossas famílias. É o amor de Jesus. Porque Ele é o primeiro. Então, se você tem o amor de Jesus na sua casa, né, você vai ter relações familiares curadas, restauradas, né? Igual nós estamos tendo a campanha da restauração. Nós já fizemos esse momento de restaurar a sua família, momentos familiares. Então, aqui com o amor, com o toque do amor, né? Pitada de amor. O amor não é um sentimento apenas, ele é uma decisão. Então, você decide amar. Você fala, hoje eu vou amar. Hoje eu vou fazer atos de amor. Não tem atos de justiça? Tem atos de amor. Então hoje eu vou colocar um tempero a mais na minha casa. Eu vou colocar um tempero a mais no meu casamento. Eu vou colocar um tempero a mais na convivência com os meus filhos. Tem mães que não dão conta de falar para os filhos que eu amo, que eles são importantes. E nós precisamos praticar atitudes de amor, né? Ou dar um banho, pentear o cabelo, né? Dar um de mamar. É isso, gente, tudo isso, quando você coloca que não é um obstáculo, ou que não é um peso para você, se torna atos de amor. Então, quando você for fazer, fala assim, eu estou fazendo aqui para Cristo. Se eu estou fazendo para Cristo, eu estou fazendo com amor. Então, meu marido, a minha esposa vai aceitar esse ato de amor. Porque quando nós fazemos para Cristo, nós estamos fazendo para os irmãos. Quando estamos fazendo para os irmãos, nós estamos fazendo para Cristo. Então, você tem que olhar para a sua esposa e você tem que olhar para o seu esposo como você estiver vendo Cristo ali, não é? Porque nós não damos honra a Cristo, nós não damos honra a Deus. Então nós, o seu esposo, a sua esposa, ela é a imagem e semelhança de Cristo. Então você está ali vendo ela, né? E aplicar cada característica do amor bíblico na convivência familiar. Nós precisamos colocar. Então, o amor, ele vem através do estudo. Ele vem através da canção. O amor, ele vem através da paz do seu lar. Tudo isso que você fizer são atributos que vão estar melhorando a convivência familiar. Irmãos, eu sei que muitas das vezes, né, nós falamos para outras pessoas de fora que eles são importantes, mas nós não falamos para aquela pessoa que lava as nossas roupas, né, que cuida da nossa casa, que traz o alimento para dentro de casa, que ela é importante. Fale, você que não falou durante esse mês, né, hoje é 13, pastora, eu ainda não falei com meu marido
que ele é importante. Eu não falei para minha mãe, não falei para o meu filho, eu não falei para quem merece. Nós precisamos dar honra a quem merece honra. O seu esposo merece honra. A sua esposa merece honra. Ele está com você. Então você precisa falar. Você precisa mostrar. Quantos casamentos que são interrompidos, que acabam porque falta o diálogo, porque falta palavras de afirmação, palavras de elogio, palavras que tragam a paz para dentro do lar. Quando foi a última vez que você fez aquele jantar romântico e falou para a pessoa amada, você é importante? Muitas das vezes o dia vai passando, o ano vai passando, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 27 anos juntos e vai acabando, vai diminuindo. Mas nós somos incentivadores e nós precisamos incentivar cada vez mais o amor dentro dos nossos lares. E o quinto ponto é protegendo a minha casa. Então nós precisamos proteger o que nós temos de mais precioso, né? Lá no Salmo 127, 1 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, eu sei disso demais da conta. A proteção, ela vem de Deus. Você pode colocar cachorro, né? Eu tenho lá um pastor alemão, câmeras, você pode colocar tudo quanto é tipo de coisa. Vai proteger a sua família? Fisicamente, sim. Mas espiritualmente, tem a necessidade da proteção espiritual que vem de Deus. Somente Ele que livra nós do homem mau, da mulher má. É somente Ele que livra nós do incidente e do acidente. É somente através dele, né? E a necessidade de colocar Deus no centro da nossa família, para que Ele possa nos proteger. É Ele que nos protege. Irmãos, nós precisamos ali, estar debaixo das mãos de Deus. Porque é Ele que nos tira das situações, é Ele que nos protege de toda tempestade. Então, olha só, a nossa casa está ali, segura nas mãos de Deus. E quando está segura na mão de Deus, o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir, porque estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Guardar o lar contra influências externas. Nós precisamos guardar das palavras ao contrário que a Bíblia nos fala, né? Valores contrários, tantos valores que estão tirando a paz das famílias. Quantos valores estão sendo tirados de dentro do lar? Tem gente que acha que não é mais importante sentar à mesa, fazer um almoço. Gente, eu não sei se vocês, mas a minha lembrança de família é o Natal. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós íamos para casa de uma vizinha nossa. E aquela mesa farta de comida no Natal, aquele macarrão grosso que era feito só no Natal, jogando um pouco de queijo ralado em cima, aquela macarronada, a maionese e o frango assado. Gente, era a comida de Natal. E isso traz para mim boas memórias. Só porque hoje em dia a gente não vê mais as famílias se juntando. A gente não vê mais, né? Eu amo, né? Sou apaixonada pela família do meu esposo. Ele tem a bisa dele, não, a vozinha dele, que vai fazer 90 anos, a Tina. Então, todo Natal, a família toda vai para a casa da Tina.
Cada um leva um prato, cada um leva uma sobremesa. Aquele tanto de neto, aquele tanto de bisneto, aquele... Tem até tataraneto já, tem até tataraneto. Então, aquilo lá, irmãos, é o que? São valores, né? Famílias se reunindo, dando honra à matriarca. Então é assim, tem valores que estão se perdendo. E nós não podemos deixar isso acabar dentro dos nossos lares. Você tem que ter algo na sua família que marca a sua geração, que marca seus filhos. Os seus filhos têm que ter na memória algo que você faz, uma comida gostosa, um ato, um momento, um domingo diferente. Tem que ter algo que marca a sua geração. Precisamos marcar, né? O papel de cada membro é como guardião espiritual. Aqui não é somente o sacerdote. A gente sabe que a responsabilidade espiritual da casa é do homem. É o homem que protege a esposa e os filhos. Nós sabemos disso. Quem ora mais, quem gasta mais o joelho é o homem. A mulher está debaixo da cobertura espiritual do homem. Os filhos estão debaixo da cobertura espiritual. Mas nesse caso aqui, a mulher também tem que orar pela sua casa. Ela tem que ajoelhar, ela tem que jejuar, ela tem que ter um momento dela também. Para quê? Para que tenha mais guardiões dentro da família para proteger a família e as crianças. E no último tópico, famílias que geram gerações fortes. Lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimidarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui, irmãos, está falando que nós precisamos, né, gerar uma geração forte. Eu não sei se vocês veem anúncios falando sobre essa geração Z, sobre essa geração de jovens que não estão conseguindo trabalhar, que não estão conseguindo se fortalecer no meio, né, de serviço. Então, muitas das vezes, nós precisamos, desde pequena, gerar uma geração forte, para que mais na frente eles não tenham dificuldade no meio do serviço, né? E aqui, o dever de transmitir fé e valores às futuras gerações. Então, nós precisamos, eu não sei se você ensina a sua filha a lavar. Eu não sei se você ensina o seu filho a capinar ou arrumar a cama. Mas eu achei tão lindinho esses dias para trás. Eu levei o Taylor e a Tirinha lá em casa para almoçar. E aí, na hora do almoço, nós terminamos lá. E aí, eu recolhendo as coisas. Aí o Taylor falou assim: pode deixar, pastora, que eu lavo as vasilhas. Gente do céu, eu falei assim: não acredito. Um menino da idade, tem quantos anos? 8 aninhos. E aí a Tininha, para ser mais incentivadora, ela falou assim: você tem que lavar bem lavado, viu? Então assim, olha só, tanto que a irmã incentivadora, né? Gente, eu achei lindo. Ele fala assim: pastora, pode deixar que eu vou lavar as vasilhas do almoço. Irmãos, eu não deixei, né? Mas eu fiquei assim, ó, nossa, agraciada. Achei que é isso que nós precisamos. Ele não vai ser menos homem aprendendo a ajudar a mãe, aprendendo a ajudar o pai. Não vai ser. São valores que nós precisamos transmitir. Ensinar a filha a lavar, a passar. Ensinar a filha a honrar os filhos, a honrar as autoridades.
Nós precisamos. Quem é a autoridade na sua escola? Quem é a autoridade na sua sala? Quem é a autoridade no ministério infantil? Quem é a autoridade na igreja? Quem é a autoridade aqui dentro de casa? Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, né? E precisamos também transmitir responsabilidade, né? Que os nossos pais, os nossos avós transmitiram para nós. Mas o que? Né? A parte espiritual boa. Porque muitas das vezes nós pegamos coisas dos nossos pais, dos nossos avós, que nós não podemos transmitir para os nossos filhos. Por quê? Porque foram transmitidos para eles de forma errada, né? Quantas vezes, né, eu com a minha mãezinha, ela falando: filha, você tem que fazer assim com seus filhos. Mãezinha, eu agradeço muito, mas não funciona nessa geração. Funcionou na minha, mas na deles não funciona. E eu vou ter que mudar o método. Então, assim, nós precisamos ver o que deu certo dos nossos pais, dos nossos avós, que nós possamos transferir para os nossos filhos, para que essa geração seja uma geração forte. Por quê, irmãos? No tempo dos nossos avós e dos nossos pais, eles não tinham medo de trabalhar. Eles não tinham dificuldade de andar a pé. Eles não tinham problema de passar necessidade. Por quê? Porque eles eram pessoas fortes, né? E hoje, muitas das vezes, a criança, ela não pode ficar sem a bolacha recheada. Da birra, vai ir no supermercado. Eu passei uma situação feia esses dias dentro do supermercado. O pai largou o carrinho cheio de coisa lá dentro do açaí e foi embora. Porque o filho dando birra dentro do supermercado porque queriam um iogurte. E o pai falou que não ia comprar aquele iogurte, porque a criança não podia aquele iogurte, né? Então, assim, muitas das vezes, gente, são situações que nós passamos, né? Que vamos passar, às vezes com o neto, né? Às vezes passando já com o filho, mas que nós precisamos ver o jeito que nós vamos dar responsabilidade e influenciar os nossos filhos e netos, para que eles possam ter uma geração forte. Como criar filhos no caminho do Senhor, com amor e instrução. O melhor caminho é você mostrando a palavra de Deus. O melhor caminho é você caminhar com o seu filho. Não mandar ele sozinho, mas caminhar juntamente com ele, de mãos dadas, até o Senhor Jesus. Porque foi através daquela cruz que Cristo deu a sua vida por mim, pela nossa casa e pelos nossos filhos. Então, com esse entendimento, irmãos, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Porque nós falamos aqui alguns tópicos que são necessários para que a nossa família possa permanecer de pé. Eu não sei se você pegou um, se você pegou dois, se você pegou três, se você pegou todos os 6 tópicos. Mas eu quero e eu oro para que a sua família possa permanecer em pé através da oração. E eu peço para que Cristo possa ser a base da sua casa. Eu oro para que você possa colocar Deus no centro da sua casa. E para que você possa, não espere que o outro faça. Não espere que o seu marido faça. Não espere que o seu filho faça. Mas que comece através de você. Não espere que outro traga paz para dentro da sua casa.
mas que você seja a paz que a sua família precisa. Que o amor, ele possa ser a base de tudo, através das palavras, através das atitudes, e que a sua casa, ela possa ser protegida pelo Senhor, e para que seus filhos e as suas gerações futuras sejam gerações fortes, que confiam no Senhor e que tenha a base firmada na palavra de Deus. Amém?